Meus queridos irmãos em Deus, fonte inexaurível da vida, de onde nós saímos simples e ignorantes, e para onde nós haveremos de voltar conscientes de que a única lei que rege o universo é a lei do amor. Trago um abraço dos companheiros de trabalho Francisco de Assis, para todos vocês que militam nessa área, logicamente trabalhando na seara do Cristo. Tem muita gente que diz que Jesus voltará, e eu posso assegurar que não. Por que Jesus não voltará? Porque ele não foi. Só volta quem foi. Quem não tendo ido, não pode voltar. Porque Jesus continua conosco. Está entre nós. Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E se tratando de uma verdade, nós não podemos ignorar que Jesus está aqui, exatamente conosco nesse momento. Prova é que ele, 3 dias depois da sua morte, ele havia dito para os fariseus que contestavam a sua proposta que, embora destruísse o templo, em 3 dias ele haveria de reconstruir. Logicamente que eles pensavam no templo de Salomão. Que possibilidade de alguém reconstruir um templo destruído em 3 dias? Por isso, dominaram essa proposta da ignorância e não aceitaram a justificativa do Cristo. Mas 3 dias depois ele se mostra ressurreto, através da ressurreição, com seu corpo físico, que ele chamou de templo do Espírito. O templo é algo sagrado, e ele disse que reconstruiria o seu corpo, que seria o templo da alma, e realmente constituiu-se uma verdade, porque ele se apresentou para Maria de Magdala e para os seus amigos, companheiros de trabalho, os discípulos e tantos outros, durante 40 dias, materializado, num corpo, entre aspas, igual ao nosso, a ponto de ele ter ceado, comido peixes e tantas outras guloseimas com seus discípulos durante 40 dias. Nos últimos tempos, os discípulos ficaram muito entristecidos, logicamente, porque ele anunciou a sua volta através da morte física. E qualquer um de nós ficaria extremamente aborrecido e, de uma certa forma, órfão, sabendo que Jesus iria partir. E então, para tranquilizá-los, ele disse assim: eu não os deixarei órfãos, disse o divino pastor, pois um outro consolador eu enviarei para vós. Apoiados pela fé, no bordão da caridade, na calma da tempestade, jamais vos sentirei sós. Amando-vos uns aos outros, como eu os amei, e os atos que pratiquei, se praticardes também, em todas as vossas lutas, com o coração vigilante, tereis um amparo constante dos benfeitores do além. Na pobreza ou na humildade, se tiverdes caridade, percebereis o Espírito Consolador a vos falar de amor, de entendimento e de paz. Ele que estará convosco pelos séculos afora, recordando tudo que agora aqui eu vos ensinei. Mas se em vossas fraquezas os sentidos pequeninos, os meus mensageiros divinos vos darão ânimo e fé. E quando muitos falirem o peso da iniquidade, vós herdeiros da verdade, permanecereis de pé. Eu estarei sempre convosco na luz dos meus mensageiros, vossos leais companheiros na cena de amor e paz.
Serão eles, na verdade, que meu nome acenderão dentro do vosso coração os mais nobres ideais. São eles que, vindo dos altos espaços, recordaram os meus passos da manjedoura ao tabor. Serão eles que, entre guerras e fome, exaltarão meu nome na luz do Consolador. Assim se expressou, horas antes do Calvário, o sublime missionário crucificado na cruz. É por isso que agora, com humildade e amor, abraçando o Consolador, nós revivemos Jesus. José Soares Cardoso trouxe para nós esse poema exatamente retratando a proposta de Jesus, que estaria conosco até a consumação dos tempos. Quais são esses tempos, senão esse que nós estamos vivendo agora? Esse planeta tem uma proposta de passar de expiação e provas para um mundo de regeneração, logicamente, com a regeneração de cada um de nós. Porque enquanto nós não nos regenerarmos, nos tornarmos homens de bem, não teremos o nosso planeta regenerado. Ainda continuará de expiação e provas, como está na condição atual, por conta de nós trazermos falhas homéricas do passado, como nos assevera Emmanuel. Todos nós o conhecemos, mentor amigo do nosso querido Chico Xavier, quando ele disse assim: somos todos criaturas falidas e falíveis. Somos espícies imperfeitos e, portanto, precisamos muito, mas muito, da vivência do Cristo conosco, da mesma forma que nós precisamos viver a sua proposta. Tem um ditado que diz: é fácil andar com Jesus no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque ele, de uma certa forma, nunca cobrou nada de ninguém. Todos que o procuraram, ele tratou com muito carinho. Apesar das pessoas não se sentirem à vontade de estarem à sua frente, como Maria de Magdala, que era uma mulher, entre aspas, considerada de uma vida obsediada com 7 espíritos, cansada de sofrer as intempéries por falta do amor que nós todos pleiteamos a nosso favor, ela procura Jesus. Não sou digna, Senhor, de estar à sua frente. E Jesus olha para ela e diz: Maria, embora o milho esteja com as raízes no charco, inebria a natureza com a sua beleza e seu perfume. Quando ele estava jantando na casa de Simão, o fariseu, ela veio e enxugou seus pés. Com as lágrimas, lavou os pés e com o cabelo enxugou os pés de Jesus. Simão pensou: esse homem não é o Messias, porque ele não conhece essa mulher, porque se conhecesse não permitiria que ela fizesse isso com ele. E aí ele diz: Simão, assustando o seu anfitrião, a quem tem mais mérito do perdão? Aquele que pouco ou que muito amou? Lógico, Senhor, aquele que muito amou, portanto, os pecados de Maria estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sentiu a possibilidade daquela mulher se transformar numa criatura extremamente amorável, fiel à sua proposta, e segui-lo incondicionalmente. E não foi sem causa que também os mesmos fariseus disseram que Jesus não era o Messias, porque foi cear na casa de um publicano, que era o Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, e nós sabemos muito bem da sua história. Ele queria conhecer Jesus, porque ele entendia que do momento que ele conhecesse Jesus, ele encontraria uma resposta para as suas indagações. Porque apesar de ser cobrador de imposto, apesar de lesar algumas criaturas, apesar de ser milionário,
desfrutar das benesses da vida, tinha um conflito interior. E quando ele soube, por informação dos seus discípulos, que Jesus iria passar por aquela região, que era Jericó, em destino a Jerusalém, ele, de estatura baixa, sobe numa árvore e fica esperando. De repente ele vê um séquito de centenas, milhares de pessoas que vinham caminhando. Ele pensou: como eu vou ver Jesus no meio desse povo? Mas quando foram se aproximando, ele viu aquela figura que só poderia ser. Ele disse: é uma majestade, é ele. E todo mundo vem passando. E Jesus chega debaixo da árvore e diz assim: Zaqueu. Quero crer que ele não desceu da árvore, ele despencou da árvore. Porque como? Ele sabe meu nome, me chamou de Zaqueu. Não é possível. Zaqueu, desce daí. Eu hoje vou estar com você na sua casa. Zaqueu desce, vai para sua casa, prepara ali alguma coisa para aquele pessoal cear, e de uma maneira elegante, ele posta diante de Jesus e diz: Senhor, eu quero lhe fazer uma confissão. Depois de Jesus ter dito: Zaqueu, a salvação hoje entrou na sua casa. Logicamente que muita gente acha que Zaqueu se salvou por conta daquele momento. Não, a salvação era o próprio Cristo, que entrou naquela casa como instrumento divino, porque essa pergunta fizeram para o Chico: o que é salvação? O Chico: meu filho, quando a gente tem uma casa queimando e a gente apaga o fogo, qual é o nosso intuito? Sim, Senhor, que aquela casa seja preservada para albergar alguém. Pois então, e quando o navio está afundando e se propõe a salvá-lo, qual que é o objetivo? Sim, para fazer com que ele continue trasladando as criaturas de uma margem a outra. Pois então, meu filho, disse o Chico, salvação é isso, é nós nos tornarmos instrumentos de Deus para cumprir um desiderato divino. Essa é a salvação. É quando nós entendemos o verdadeiro sentido da vida e entendemos a proposta de Jesus: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é com abundância, é em abundância, em plenitude. E naquele momento então, os fariseus fizeram a mesma colocação: não é possível, ele não é o Messias, vai comer na casa do publicano. E naquele momento, Jesus, percebendo aquelas criaturas em volta fazendo indagação, ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E naquele momento então Zaqueu disse: Senhor, se eu couber, não teve a coragem, porque nós não temos coragem de falar das besteiras que nós fazemos. Quem que aqui tem coragem de falar das besteiras que já fez na vida? Eu não tenho. A gente tenta os ocultar até na nossa própria mente, embora está no livro dos Espíritos, os Espíritos conhecem a nossa mente, se eles se interessarem em si. Mas os nossos pensamentos, sim, até aqueles que vocês querem esconder de vocês, os benfeitores têm condição de saber o que nós estamos pensando. Por isso Jesus colocou com muita propriedade: nada oculto há que não venha a ser revelado. Então tudo aquilo que nós pensarmos, que nós falarmos, que nós fizermos, está registrado.